poderem acessar e tirar as respectivas dúvidas, tá bom? Quem viu o link, mesmo que não fez do PET da parte da semana 1, fala, todos viram pelo menos o link? Pelo menos sabe que ele existe, não precisa nem ter respondido. Não, eu sei que esse link existe. O Diego falou alguma coisa a respeito, mostrou alguma coisa lá no nosso grupo. Quem está no grupo, quem não está no grupo, junte-se ao grupo lá da turma. É importante para vocês aí até a questão de comunicação, né? Que, sei lá, o que está vencendo, o que não está vencendo, tá bom? Então, a gente tinha falado aqui do ensaios. A primeira propriedade que a gente falou foi elasticidade, né? Elasticidade, característica de um material ter, né, uma determinada deformação. Então, tem uma bolinha aí, claro que é uma brincadeira aí, mas o que ocorreu, né? Ela fica deformada e depois ela volta ao estado inicial. Então, isso é elasticidade. Né? Nós comentamos muito a respeito disso. Hoje, no vídeo de 10 minutos que o professor falou, eu dei um exemplo lá de um elevador. Né? Então, o cabo de aço que sustenta o elevador, na verdade é uma quantidade maior, né? Um único, né? Mas eles têm que trabalhar dentro da forma elástica. Eixo tem que trabalhar dentro da forma elástica, engrenagem. Por quê? Porque ele não pode deformar. O eixo não pode deformar e trabalhar deformado, né? Então, é um exemplo simples, mas que eu acho que ilustra muito bem isso, né? Tem um determinado eixo aqui, ó, tem as rodinhas aqui dele, colocou-se uma carga, colocou-se uma massa ali, uma carga, esse eixo deforma devido a essa carga. Ele deformou. Eu gosto de exagerar na deformação, mas aqui hoje eu peguei leve, né? Vamos exagerar. Exagerar que é legal. Né? Então, ela falou, não, vou colocar muita carga nesse eixo aqui, aí o eixo deformou devido à carga. Tirou a carga, ele tem que voltar para a condição inicial dele. Tá? Indiferente, né? E aí, normalmente, fala, e se ele colocar um pouco a mais? Aí tem o coeficiente de segurança que garante, é claro, né, que existe limite até para o coeficiente de segurança, mas garante ali uma sobrecarga e ele volta para a condição inicial. Tá? Então, tranquilo, o que é elasticidade? Então, a propriedade ali que o material tem quando submetido a um esforço. E aí a gente viu o gráfico, olha que interessante, né? A gente compartilhou, falou que a elasticidade é igual à mola. Sim, a mola tem uma deformação elástica incrível. Né? Esse X aí, ó, é o nosso alongamento, a gente vai falar sobre ele hoje. Tá? E a parte reta do gráfico, aqui, ó, desenhei aqui de vermelho, e agora eu vou colocar um marcador amarelo, para ficar muito bonito o vermelho com amarelo. Ó. Tem gente que gosta, né? Nada contra. E a parte reta do gráfico, né? E aqui no gráfico eu falei que é força, e aqui que eu falei que é deformação, mas o gráfico pode ser dado por tensão, lembrando, né, que tensão é força sobre área, tensão é igual a força sobre área, então eu tenho a força. Se eu tenho a área, eu posso colocar tensão no gráfico ali também, porque a área é, na maioria das vezes, constante. Na maioria das vezes, constante. Alguém fazendo pega aqui perto. E o ΔX, né? O ΔX, muitas vezes o ΔX aqui é o alongamento, mas eu prefiro, normalmente, o gráfico trabalha muito com deformação, muito cuidado com isso, a gente vai comentar a respeito. Alongamento e deformação não é a mesma coisa, não é mesmo a mesma coisa. Tá? Então, a primeira característica do material, elasticidade. Ok? Então, elasticidade está mostrando aí que é uma forma de se trabalhar com o material. E a segunda é a plasticidade. Se a elasticidade, o material volta para a condição inicial, a plasticidade, não, né? O material, aliás, existe uma área ali chamada de elástico plástico, por quê? Elástico plástico porque uma parte volta, mas ele não volta totalmente. Ok? Então, tem materiais que são mais elásticos, plásticos, e outros nem tanto. O importante é que a plasticidade é importante
importante, ela tem a sua importância, por exemplo, na conformação, a gente estudou muito conformação, e a gente viu isso, né? O material é elástico, o elástico plástico, ele está na região plástica, ok? Então, esse foi um dos conceitos iniciais importantes que a gente viu aí dos materiais. Outra coisa, normas de transformação. Não vou passar por isso aqui hoje, mas tá lá no PET, tá? Tá lá no PET. Tem uma questão do PET disso lá, de eletrodo, que ela tá muito ruim, e eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo dela, com valores diferentes, que eu quero que vocês façam. Porque se eu pegar o PET e fazer, aí, né, claro, né, aquela tentação incrível, falou, o pessoal já fez, ele deixou redondo, para que eu vou fazer de novo, né? Eu ainda sou aluno, eu também tenho essas tentações, e eu acho que a gente pode quebrar ela. Então, eu faço com valores diferentes, vocês quebram a cabeça aí, mas essa questão do PET lá, da primeira semana, eu vou gravar e deixar disponível na playlist para vocês também, ok? Plasticidade e elasticidade. Dúvidas? Podemos tocar o barco, sim ou não? Elasticidade, ele como é que é? Deconforma e volta ao estado normal dele, né? Elasticidade. Eu não tenho aqui, o Alisson, eu não tenho aqui um grampo, mas eu tenho uma gominha. Isso é... A gominha tá suja. Onde que você arrumou a gominha? Isso é gominino, né? Aqui, ó. O que acontece com a gominha? Onde tá ela aqui? Que? Elástico. Né? Aí, ó, vou fazer um esforço nela. O que aconteceu com o comprimento dela? Aumentou. Aumentou. Vou soltar. Não muito forte, senão vou machucar minha mão. Eu não sou bobo. Aqui, ó. Voltou para o estado normal dele. O estado inicial. Isso é elástico. Agora, se eu pegar um grampo, um clips, por exemplo, a gente gosta muito de brincar. Eu pego o clips e amasso ele e fica amassado. Aquilo é plástico. Aquilo é plasticidade. Tá? E é o que eu falei. A engrenagem ela sofre uma elasticidade? Sofre. A gente não consegue nem enxergar. Não conseguimos enxergar. Mas, acabou, cessou a força, ela volta para a condição inicial. Eu desenhei o eixo, né? O eixo está lá, reto. Ele faz isso aqui por causa da carga. Tirou a carga, ele volta para a condição inicial. Então, a maioria de materiais e projetos, ele tem que trabalhar na região elástica. É esse exemplo que eu estava dando. Ok? Pegou aí o que é elasticidade e plasticidade? Beleza. Ótimo. Eu gosto que pergunte, né? Eu fico mais aliviado, né? Dá uma angústia quando ninguém fala, nenhuma dúvida, não. Aí o professor começa assim a sofrer. Meu Deus. Bom, essa de transformação aqui, dá uma olhada na aula passada, o professor deu um exemplo, e eu vou pegar aquela questão do PET e vou gravar ela, tá? Uma gravação à parte, aí, igual eu fiz hoje, com 5, 10 minutos, para vocês ficarem tranquilos em questão de transformação. Não vou mexer com transformação hoje, tá? Está aqui a minha gravação de hoje, né? Tensão é igual força sobre área. Aí eu fiz lá um elevador direitinho, tá? Mostrei lá como que se calcula a área. Dá uma olhada nisso lá também, tá? Fiz esse exercício aqui também na gravação de 10 minutos. Por que eu fiz isso? A matéria inicial ela é muito tensa, ela é muito extensa, né? Parece até uma poesia, mas não é não. É porque realmente, quando se vem cálculo, eu já fico aí, quando eu estou em sala, eu já olho assim, o cara já olha, eu já coço o olho, falo, meu Deus. Então, estou tentando ajudar aí, mas eu preciso que vocês sinalizem para mim quais são as dificuldades. Tá bom? Então, aqui agora a gente vai passar por um vídeo, tá? Esse vídeo é muito bom, ele mostra o que é um ensaio de tração. De repente, vocês já até viram esse vídeo comigo, só que na conformação mecânica. Hoje, a gente vai trabalhar ensaios, então a gente vai ver coisas diferentes, tá? A gente vai ver algumas coisas diferentes, principalmente em questão de gráfico. E por que ele é importante? A gente tem que ter na cabeça
Por que que o ensaio de tração é importante? Né? Porque, primeiro, ou você vai determinar propriedades materiais, ou você vai conferir essas propriedades dos materiais, ou você pode pegar o material que fraturou, teve uma falha, por exemplo, se você conseguir tirar uma amostra dele, você vai verificar se, na hora que ele rompeu, ele estava com as propriedades que deveriam estar conforme o projeto. Ok? Deixa eu achar esse vídeo aqui, porque aqui no Professor, Oi? aqui só uma pergunta. O PET aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço esse PET? Eu pego o caderno, eu respondo as questões, bato foto e mando no seu e-mail? Quem que está falando comigo? É o Marcelo, professor. Ô, Marcelo, tudo bem? Beleza. É o seguinte. Eu trabalho, a minha disciplina, eu não sei como os outros professores trabalham, tá? É o seguinte, se você quiser tirar a foto e mandar para mim no e-mail, não tem problema não. Normalmente eu deixo o link, né? Eu falo um monte de merda, eu tenho que tirar isso. Tem que fazer um post para tirar o merda. O que acontece? Mas eu mando um link que você pode fazer pelo Google Forms. Lá você vai inserir seu e-mail. No finalzinho, é bom você falar lá, mande para mim uma cópia, porque é uma comprovação de que você fez. Ok? Agora, se não quero mexer com o Google Forms, não me sinto confortável, pode tirar a foto do PET da parte 1, manda para mim, 2, ou se quiser fazer tudo de uma vez, É só pode porque, mandar tipo para assim, mim. é porque eu não tenho computador, entendeu? Eu tô assistindo aula no celular. Aí fica um pouco mais complicado. É só por isso que eu tô perguntando mesmo. Não, que isso, sua pergunta é ótima, tá? Sua pergunta é ótima e a gente tem que definir no início mesmo, tá bom? Aquilo que você achar confortável. No próprio link também dá para fazer pelo celular, mas se você achar que é mais confortável fazer pela foto, faça pelo, escreva no caderno e manda para mim, tá? O mais confortável para você é o que vale. Vamos lá. De nada. Vou mostrar aqui o vídeo, tá? Ele é em inglês, mas eu vou denominando aqueles pontos que eu acho que é importante, tá? Se quiser, né, professor, isso aqui é importante, me fala a respeito também, mostro para vocês aí. Se precisar de um tradutor de inglês, eu estou aqui, viu, professor? Ah, então pronto. Fechou aí. Tô brincando, hein, rapaz? Você tá doido? Mas eu não consigo colocar o som para vocês, né? Uma pena. Ô, professor, eu mando o link. Eu não acompanhei o início da aula, porque eu estava assistindo um negócio lá de segurança do trabalho, lá, a palestra lá. Uhum. Como é que ficou aí a aula? Teve alguma mudança, alguma alteração? Pois é, o que eu falei é que normalmente ela parece que vai ocorrer uma mudança assim, né? Aí eu comecei dando uma revisão da aula passada, tá, Marcelo? Você está no grupo com os meninos dessa sala? Tô. Ah, ok. Eu coloquei uma playlist lá, tá? E aí parece que eu acabei de ver aqui agora, eu demorei um pouquinho para entrar também, o Jean chegou primeiro, depois eu acho que foi o Gustavo, não lembro a ordem direitinho, não. Mas parece que o Google Sala de Aula vai voltar, parece, não tenho certeza ainda. Isso seria muito bom, porque eu consigo organizar por PET, né? Eu coloco PET 1, semana 1, 2, 3 e 4. E o cara falou, pô, o que tem na semana 2 que eu não fiz ainda? Vai lá, tá tudo lá, bonitinho. Eu vou colocar a aula gravada, vou colocar a apresentação, vou colocar o link do exercício, eu acho que fica muito bem organizado assim, e é bom, porque aí você já vai direto naquilo que você tem certeza que não fez, tá? Uhum. Mas do horário da aula, eu não sei te falar ainda não. Te enrolei, né? Vamos lá. Enrolei bonito agora. Vou deixar o som baixinho aqui. Estão enxergando a tela? Tem teste? Então, ok. Ok. Beleza. Vamos lá.
Então, isso aí são dois materiais, tá? Tá aí a máquina de tração universal. Olha que legal. Ela foi riscada, esse risco é importante. Esse aí é o diâmetro inicial e o comprimento útil. Daqui a pouco a gente fala sobre o comprimento útil. O L0 aí é o comprimento útil. E tem uma parte roscada que vai na máquina, né? Inspect 200. Quem puder, compra uma maquininha dessa aí, hein? Cheio de piada, né? Esse professor. O Alisson pode. Pode o quê? Operar uma máquina dessa? Essa parte, brincadeira, essa parte que ele colocou aí agora, isso é chamado de strain gauge, tá? Isso é uma peça que ela abraça e ela tem sensores eletrônicos ali que ela vai conseguir fazer a leitura da peça à medida que ela for aumentando de tamanho, ok? E aí, ó, isso já vai direto para o computador. Ele está mostrando aí a força. Não, desculpa, o EG não é força, não. Força é o craft ali, kilonewtons. Olha lá, isso aqui é a força. O EG aí é a questão do alongamento do material, tá? Delta L. Opa, peraí, gente, um minuto. Entrou alguém aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho. Professor, essa máquina é como se fosse uma máquina de tração? Essa é a máquina de tração universal. Ah, tá. Essa é a máquina de tração universal. Isso é bacana. Então tá vendo que eu tô entendido, então, no negócio. Tá, ué. Você tá fera. Pessoal, olha que interessante. Deixa eu dar uma paradinha rápida aqui. Não vou parar, não. Mas olha na parte inferior do gráfico. Ele começa com 100 milímetros, ou seja, o comprimento útil tem 100. Tá? Esse WEG aí é o comprimento final dele, né? Comprimento inicial, o L0, é 100. E a força, o craft, aí, o kilonewton, à medida que vocês forem verificando, vai aumentando a força e o comprimento vai aumentando. Enquanto o gráfico estiver com a linha reta, se a máquina soltar, o que vai acontecer? Ele vai voltar para 100 milímetros. Isso é região elástica. Enquanto estiver reto, está vendo que está aparecendo um ponto vermelho aí no gráfico? Olha lá, enquanto estiver reto, se a máquina soltar, olha lá, 6.000, 7.000 newtons, 8.000 newtons, 10.000, tá? Que representa aproximadamente 1.400 kg força. Se soltar aí, ela volta para a condição inicial. Saiu da região reta, opa, não tem jeito mais. Aí a gente caiu na região plástica. Aí, ó, já caímos na plástica. Eu não, né? Ele que está sendo tensionado, corpo, é fora. Olha que bacana. Então, aquele ponto lá de 32 ali é o limite de elasticidade. Daquele ponto para lá, ele deixou de ser elástico e já entrou um pouco na região plástica. E o gráfico subindo desse jeito aí, professor? Porque a máquina está puxando, ela está fazendo força. Está puxando. Apareceu um negocinho chamado de neck, pode falar. Neck, em inglês, é pescoço, tá? A gente vai ver que isso é importante no estudo de ensaio de tração. Pode falar, Alisson.
Não, tranquilo. Vamos voltar aqui. Ó. Presta atenção nessa região do neck ali. Vai acontecer alguma coisa muito mágica ali, né? Será uma explosão, né? Opa, olha o neck ficando mais visível. Neck. Ele vai se romper aí, não vai? Rompeu, exatamente. Então, o gráfico é isso, ele tem uma região que é a linha reta, que é a região elástica. Depois tem, né, o escoamento, um dente de serra ali, olha que interessante, né, uma serrinha ali, que é uma região de maclação, escorregamento do material. Olha lá, é L, né, o alongamento. O Fmax, que é o LR do material, chamado de limite de ruptura, e depois ele fecha na ruptura em si, limite de resistência, pessoal. LR não é limite de ruptura, não, limite de resistência, tá? Perdão. Então, são alguns pontos importantes. Daqui a pouco a gente mostra outro gráfico a respeito disso aí, tá? Mostrando os pontos importantes aí do tração, do ensaio de tração. Chamou de RM, tá? Então, um nome, né? Hoje eu falei que tem autor que chama de Sigma U, LR, e ele já chamou de RM. Não tem tanta diferença, né? Porque às vezes está lá apaixonado e coloca aí o nome da namorada como resistência máxima. Olha a diferença de comprimento final, e aí vai colocar uma peça com um comprimento inicial perto dela. Olha só. Cresceu, né? Ela era desse tamanho. Área final. Esse neck, tá? Isso aí chama estricção. Estricção. Não é muito bonito o nome, não, mas determina algumas propriedades também. Agora, outro material. Isso é diferente do primeiro. Extensômetro aí, ó. Região elástica. Opa, já saiu. Curvou rápido demais, hein? Opa, o NEC já deu, se apontou ali. Opa, peraí. Tem alguma diferença desse gráfico para o primeiro? Aliás, também para a fratura, né? E aí? Nossa. Esse é mais duro o material. Isso molhou o teclado, hein? Isso, alguém falou uma propriedade importante aí. Ó. Gostei. Isso aí. O material tem uma dureza aí diferente. É porque caiu água no teclado aqui. Do primeiro. Tem diferença aí do primeiro, ok? Ele sofre menos deformação plástica? A
deformação plástica dele é diferente, né? Pode ver que aquela serra de escorregamento não tem. É isso aí. A impressão com o alongamento dele é menor, né? Eu não olhei, não sei quem comentou a respeito, eu não olhei a questão do alongamento dele, que é o delta L aqui, tá? Não vi até quanto que foi, não. Pode ser até que o alongamento... Não é maior, não. Você tem razão. Material frágil, o alongamento dele costuma ser menor, porque... Isso eu estou dormindo, né? Porque o alongamento caracteriza ductilidade. Obrigado. Bem observado aí. Não precisa nem olhar o valor. A plasticidade dele aqui é menor, porque o material frágil, esse alongamento, né? Aqui, se você comparar, colocar os dois em relação a tamanho, aquele primeiro vai ser maior. Ok? Bem observado aí. E é um material frágil. Por quê? Porque, além do alongamento, o pescoço dele é diferente do primeiro. Então, quanto que o pescoço afinar, a área dele ficar menor, ok? É característica de material dúctil, é característica de material tenaz. Se o material parte, né, e o pescoço dele quase que não existe, eu vou mostrar uma figura para vocês a respeito disso, só adiantando, também caracteriza que o material é frágil, ok? Então, o ensaio de tração ele já começa a nos dar, né, a gente já começa a entender quais são as propriedades que ele vai nos informar a respeito de um material. Está aí a importância dele, né? É bonito, né, ver rompendo e tal, mas você tem que analisar o que está acontecendo. Se não tem muito alongamento, opa, o material está no estado frágil. Lá na frente a gente vai ver que existe a diferença aí de ser frágil e estar no estado frágil, ok? Então ele está frágil. Só deixar de pegar o ensaio aqui enquanto isso. Aí, ó, o gráfico da segunda peça. Ok? Não se aqui. O cachorro não está me ajudando. Alguém queria perguntar alguma coisa sobre o ensaio? Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá. Eu parei nesse ponto aqui, que é exatamente o vídeo, ok? E aí a gente, vendo o ensaio em si, a gente vai conseguir começar a entender melhor
algumas características. Lembra que eu falei da região fase elástica versus fase plástica? Então, está aqui a pontuação entre elas. Então, o ponto A aqui define muito bem que essa reta aqui em si, ela está trabalhando na fase elástica. Então, aqui é a fase elástica, tá? É o que eu comentei, né? Se a peça tinha 100 milímetros, ela estava ali aproximadamente 100,11, 100,011, alguma coisa assim. Se a máquina soltasse em qualquer ponto, ela voltaria para 100 milímetros. Isso determina a fase elástica. Quando caiu na região plástica, isso já não ocorre mais. Então, ela estava lá com 132, ela poderia voltar um pouquinho ali, né? 131, mas ela não volta a 100 milímetros mais. Ok? Então, a primeira fase aí que a gente tem que determinar é a diferença de elástico e plástico. Quando se fala de elasticidade, o material ele tem essa seguinte fórmula. O módulo de Young do material, chamado de módulo de elasticidade do material, é igual a tensão dentro da região elástica dividido pela deformação. A deformação é adimensional, às vezes aparece como percentual, ou então milímetro por milímetro, metro por metro. Se você dividir metro por metro, não sobra unidade nenhuma. Por isso que eles colocam assim, para complicar as coisas. Mas tudo bem. Então, e a tensão é em MPa, claro, né, se for sistema internacional, e a constante do mod Young também é em MPa. Essa fórmula aqui é a mesma. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi em tudo. Não estou enxergando mais nada aqui. Essa fórmula aqui é a mesma, só que o que foi isolado aqui? A tensão. Tensão é igual ao quê? Deformação versus o modo de elasticidade, tá? Então, se você tem a tensão e a deformação, você usa a fórmula de cima. Se você tem o modo de elasticidade e a deformação, você usa, se você precisa de achar a tensão, você usa o módulo de elasticidade e a deformação do material. Lembrando, caiu na região plástica, essa fórmula não vale mais. E aqui um exemplo de alguns materiais e o seu respectivo módulo de elasticidade. Ferro, níquel, cobalto, por exemplo, 21.000 quilograma-força por milímetro quadrado. Alumínio, 7.000. Aí, ó, 7.000. Zinco, zircônio, estânio, ósmio, titânio, 10.000. Titânio, o ródio. Tem alguns materiais que são, né, absurdos. Tudo bem? Então, aço carbono e aço liga em geral tem 21.000 quilograma-força por milímetro quadrado. Tá? Aqui representa aí no sistema internacional 210 MPa. O alumínio, 70 MPa. Você já deve ter trombado com essas medidas aí, não? Em algumas matérias. 200 MPa, 70 MPa. Não? O microfone está ligado. Exercício. Vamos fazer um exercício rapidinho aí, ó. Um pedaço de arame recozido de aço baixo carbono tem 2 milímetros de diâmetro, limite de escoamento de 210 MPa e modo de elasticidade de 207 gigapascal. Pergunta-se, se uma garota, dá, né? Aqui, ó, se você calcular errado aqui, o pedaço, isso aqui não é um pedaço de arame recozido, professor, mas foi a única foto que eu achei. Faz quanto que esse é um pedaço de arame de 2 milímetros recozido. É importante, né? Porque esse tipo de material aqui, ó, é claro, ele tem que ser bem fabricado, mas ele tem que ser bem dimensionado também, para que, né, não venha a falhar. Isso aqui é a segurança. Então, se ela deslizar e cair, quem tem que segurar é
o cabo aí em si, ok? Vocês estão enxergando o exercício? Deixa eu ver aqui. Então, Ok. Fazer a A aqui, depois vou deixar para casa para vocês fazerem a B e a C, ok? Então, ó, se uma garota de 54 quilos se dependura neste arame, ocorrerá deformação plástica no arame? Essa é a pergunta, né? Então, a resposta já está até no próximo slide aqui. Só lembrando, né, que 54 quilogramas, quilograma é massa, quilograma força é força. Isso que coisa doida, né? Não sei se... É isso aí, quilograma é massa, quilograma força é força. Então, o quilograma era do sistema internacional. Para você transformar a massa em força, o que você tem que fazer? Pegar 54 e multiplicar por 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Ok? Então, foi o que... A resposta foi essa aqui do exercício. Então, força igual a massa vezes aceleração. 54 vezes 9,8. Aí sim, né? A massa de 54 quilos representa 529,2 newtons. Aí eu estou falando de força. Para me calcular a tensão do arame, olha só que legal. A tensão do arame é força sobre área. A área πr ao quadrado ou πd ao quadrado dividido por 4. Eu não usei essa fórmula na minha gravação que eu deixei lá na aula hoje. Eu deixei o πd ao quadrado. Ok? Mas, tanto faz. Ou você utiliza o raio e usa essa forma, πr ao quadrado, eu uso o diâmetro. Aí ele achou a área. Ok? Π vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Engraçado, tem alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Está errado aqui, né? Eu vou corrigir isso aqui, tá? Engraçado que eu tirei do negócio e não tinha observado. Não, tá certo, perdão. Pessoa que está dormindo. Tá certinho, 10 menos 6 minutos. Perdão. Aqui é o seguinte, o diâmetro vale 2. Só explicar para vocês esse 10 menos 6 aqui. O diâmetro, ele vale 2. O diâmetro vale 2, né? Não o raio. O raio é a metade, então ele vale 1. Então o raio vale 1 milímetro. E aí o que ele fez aqui para aparecer 10 a menos 6? Como é 1 milímetro ao quadrado, para transformar em metro, ele multiplicou por 10 a menos 6. Tá? É uma transformação aí de metro para milímetro ao quadrado. Um detalhe importante é que o seguinte, que a gente não precisa de fazer essa transformação para metro ao quadrado. Isso eu também fiz no meu exercício hoje. O que você pode fazer? Π vezes 1, 1 vezes π, ok? 1 vezes π, você já acha a área, e se você pegar o newton e dividir pela área em milímetro, você já tem a fórmula direta em MPa, ok? Então, não precisa de fazer essa transformação, não. Divide newton por milímetro ao quadrado, vai gerar MPa. Pessoal, eu quero fazer a transformação. Tudo bem. Tá bom? Mas Perguntas? ela também está multiplicando por 10 a menos 6, pessoal. Para achar MPa. Oi? Direto. Mas aí também está multiplicando por 10 Sim. a menos 6. Transformou. Sim, sim. Mas depois você faz essa... Só para você ver o que acontece, entendeu?
Ok, Marcelo? Não ficou muito claro, né? Marcelo, Oi. se você pegar, se você pegar o valor da área, tá? Fizer isso que eu estou falando, está até melhor do que está escrito aqui, né? Não gostei do que está escrito, não. Isso aqui está muito ruim, essa é a verdade. Devia ter feito, não ter colado. Se você pegar a área e pegar π vezes o raio ao quadrado, que vale 1, 1 ao quadrado é 1, ok? Então, a área, nesse caso aqui, vai ser π milímetro ao quadrado. Se quiser colocar o valor, tudo bem, 3,14, tranquilo. Se você pegar 519 e dividir por 3,14, já vai dar esse resultado aqui. Ok? Sim. Infelizmente, o local que fez isso aqui, o cara fez de forma meio porca. Por isso que você deve estar confundindo aí. Então, quando você divide Newton por milímetro ao quadrado, você pode colocar o resultado como MPa, direto. Está combinado? Ok? Ok? Beleza. Beleza? Ok. E aí, aqui depois a gente dá uma olhada nisso aí. Vou deixar vocês quebrarem a cabeça e pegar o pessoal. Não deu, não. Então, a B e a C aqui. A B está perguntando, né? Se for possível, calcule o alongamento percentual do arame. E esse alongamento percentual aí é aquela fórmula que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Se você tem a tensão e o modo de elasticidade, você calcula o alongamento. E o último aqui, né? Se um arame fosse de cobre, ou seja, aí o limite de escoamento é diferente, né? Será que aconteceria o material estar de forma elástica? Bom, como que a gente vai fazer isso aí? A gente refaz isso aí depois, tá? A determinação do limite de proporcionalidade de escoamento é complexa, por isso há definições conforme o telecurso abaixo. Então, no próprio vídeo, no finalzinho lá, né, estava lá o gráfico tensão-deformação, eles fizeram a reta de 0,2%. Não sei se vocês notaram, eles fizeram uma reta para quê? Porque eles pegam essa reta, joga 0,2% paralela a ela, joga 0,2% aqui no eixo X, aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor diferente. Cor de tinta. Joga 0,2% aqui para frente, ó. Agora melhorou um pouquinho. 0,2% e traça uma reta paralela a ela. Ok? E determina esse limite de elasticidade. Tá? Por que isso? Por que é realizado assim? Porque o limite de elasticidade é muito complexo. Obrigado. Muito complexo para se determinar. Ok? Não é uma coisa simples. Aí, para ficar prático, eles colocam 0,2%, joga, tá? Aí seleciona ali como o limite ali de escoamento do material e utiliza isso para projeto. Como que se faz, né? Ou então usa-se o limite de resistência. Como que se faz? Por que pode julgar 2%? Porque aí você tem o coeficiente, o KS, coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança serve
para você garantir que você vai trabalhar antes dessa área. Então, quando você pega e divide pelo coeficiente de segurança, você tem certeza que você está julgando aqui, ó, eu exagerei, né? Você está julgando esse ponto, por exemplo. Então, você não vai ter preocupação se o eixo vai deformar, se a engrenagem vai deformar e por aí vai, ok? Só que para materiais diferentes, né? Então, aqui, ó, para metais e ligas metálicas geral é 0,2%, aços de dureza mais elevados, 0,1%, e aço mola, 0,01%. Olha só, então o aço mola é mais preciso, vamos dizer assim, né? Exatamente por ele ser um material mais elástico. Ok? Então, passou ali a parte de elasticidade. No limite de elasticidade, a gente vai para o escoamento. Vai para a área de escoamento e, por fim, a gente fecha com todos. Ó. Você tem fase elástica, que é até o ponto A. O A' aqui, né, é o limite de proporcionalidade. Limite, ou seja, a fase elástica é a fase com segurança, é que você tem certeza que é elástico. O limite de proporcionalidade, você não tem aquela segurança se é ou não. Muitos autores aí, para simplificar, colocam que o A igual a linha e ponto final, aí você utiliza o coeficiente de segurança e deixa ele por aí mesmo. O B, o que é o B? É o LR, limite de resistência, ok? É a máxima tensão que o material suporta. Então, eu dei o exemplo no exercício do PET 1, falando, por exemplo, do eletrodo 6013. Falei que ia gravar um vídeo a respeito disso, tá? Esse 60 aqui, ó, representa 60 mil de limite de resistência do material. Ok? É isso. O material tem ali o limite de 60 mil PSI de resistência. Não vou alongar muito a respeito disso, não, porque eu vou mostrar um vídeo aí pequenininho só falando a respeito de eletrodo para a gente resolver esse exercício do PET lá, para vocês ficarem mais tranquilos. E, por fim, letra C é quando o material se rompe. Então, esse aqui é uma das principais partes aí do gráfico. Tá? Tem materiais com gráficos diferentes, e a gente vai ver isso. Okay? Que quando o gráfico é diferente, é porque o material tem uma certa quantidade de propriedades diferente do outro. O equipamento a gente viu no vídeo, a máquina de ensaio de tração universal, e aqui o corpo de prova. Só o corpo de prova, ele é normalizado, eu não quero nem comentar muito. Então, quando se tira corpo de prova de chapas, olha só, a seção dele, a área dele é um retângulo, seção retangular. Tá? Quando normalmente é de materiais forjados, fundidos, ou aquela peça que tem ali uma área mais espessa, você pode retirar uma parte dele e fazer a usinagem conforme norma. É o que eu deixei aqui embaixo na tabela, que é as medidas A, B, C, D, R. Onde que está isso? Está no desenho. A, B, ok? C, D, R. O R é o raio, o B é o diâmetro útil, o A é o comprimento útil. Por que o corpo de prova precisa de ter essa área aqui, ó, menor do que a área da cabeça, onde que vai ser tracionado, onde que a máquina pega? Acho que eu já tinha comentado a respeito disso, né? A parte útil é menor porque, como a área aqui é menor, ele tem que romper entre essa área, tá? Ele tem que se romper entre essa área aqui. Se romper na cabeça, você não consegue estudar o material. Por quê? O próprio equipamento pode ter gerado uma trinca nele aqui, e aí fica complexo de estudar. Ok? Então, o corpo de prova depende do tipo de material, se é uma chapa, por exemplo, se for ferro fundido, olha só, cinzento, aí é mais, a usinagem dele é diferente, e por aí vai. Como é um ensaio destrutivo, você precisa de um corpo de prova. E esse corpo de prova, ele permite a identificação fiel junto ao material. Ok? No caso de corpo de soldado, depois eu mostro para vocês também, ele precisa ser retirado
de forma diferente. Uma hora ele precisa ser ali longitudinal ou transversal ao corpo de prova. E aqui a forma de cabeça do corpo de prova, né? Pode ser forma de rosca, foi o que a gente viu, forma de flange ou forma de cunho. A forma que a garra vai prender o material em si. E aqui uma coisa interessante, para fechar com vocês, o seguinte. Lembra que eu falei do neck? Pescoço? Olha que legal. O material frágil, ele não afina aqui, ó. Material dúctil e material tenaz. A diferença de material dúctil e material tenaz. O dúctil, o diâmetro dele diminui muito e o tenaz nem tanto assim, né? Agora, o dúctil ele tem uma característica a mais. O alongamento dele, o tamanho dele, aumenta muito em relação ao material frágil. E a gente pode ver isso no gráfico. Olha a distância do alongamento aqui do material dúctil em relação ao material frágil. E não é só isso, né? Não é só o pescoço. O gráfico nos mostra a diferença também. Aqui, o material dúctil ele tem uma área de escoamento e depois ele tem essa região aqui, ó. Esse aqui é o LR. E a hora que ele começa a descer essa curva aqui, ó, é que acontece o empescoçamento, a estricção. Empescoçamento, estricção é a mesma coisa, tá? Essa redução de área aqui, ó. Redução de área, estricção, empescoçamento, caracteriza nesse gráfico quando ele desce depois do limite de resistência máximo. No material frágil, o que acontece? Ele chega no limite R e rompe. Quando ele chega no LR, na máxima tensão que ele suporta, ele já quebra ali mesmo. Por isso que não tem aí o pescoço. Característica de material frágil, ferro fundido, por exemplo. Você pega um aço baixo carbono, ele já vai fundir desse jeito aqui. Tranquilo? Pesado, pessoal. A pessoa comentou que no início era pesado, até comentei no início da aula, né? Ó, gente, um pouquinho de calma aí no início, que depois a gente fica mais light. Tá? No início, realmente é um pouco pesado. Eu trouxe aqui vários gráficos. Olha que legal. Então, o primeiro aqui, ó. Material dúctil com alto coeficiente de encruamento. Material dúctil com baixo coeficiente de encruamento, é que ele deu um exemplo, ácidos inoxidáveis e aço ao carbono. Então, o gráfico não é o mesmo para diferentes tipos de materiais. Olha como é que a liga de alumínio se comporta. Ela tem um alongamento até alto, né? Mas com baixo encruamento. Olha que legal. Material frágil, igual vidros, não tem pescoçamento. A área não vai fazer isso aqui, ó, para se romper. Ela não vai fazer isso aqui para se romper. Ele vai se romper direto. Aqui, ó. O professor não está aparecendo na nossa tela, não. Sumiu? Para mim está aparecendo. Para mim também. Você deve ter fixado em alguma coisa. Você fixou na... Aparece o meu nome 2 vezes. Você pode ter fixado na câmera. Olha um aço de baixo carbono. Beleza, professor, beleza. Ok? Beleza. Olha a diferença do aço inoxidável e o baixo carbono. Olha esse ponto importante aqui. Ponto de escorregamento. Que legal. E aqui outros, né? Vidro de carbono, matriz polimérica. Então, cada tipo de material tem a sua característica. Agora, você não viu essa curvinha? Vou desenhar um que não tem aqui. Você não viu essa curvinha aqui, ó? O neck, o pescoço, a estricção? Material frágil. Ok? Pelo menos essa noção eu vou cobrar de vocês aí, né? Bateu o olho no gráfico, viu que só tem uma reta, ou no máximo a reta e começa a fazer uma curva que rompe, ele rompe no LR, no limite de resistência, opa, material frágil. E o pescocinho aqui, ó, alumínio, né? Um pescocinho bem pequenininho, mas não deixa de ser um material aí com certa tenacidade. Ok? A diferença aqui, né,
talvez ele possa mostrar que isso aqui tem uma variação de ductilidade diferente, tá? E tenacidade também. Tá acabando. Deformação e alongamento. Qual que é a diferença? Alongamento é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. LI ou L0, tá? LI, L0. Alongamento é o seguinte, ele estava com 100 quando começou, está com 130. Quanto que vale alongamento? 130 menos 100. Pronto. Deu 30 lá. Ou seja, ele cresceu a partir do ensaio 30 milímetros. Claro que eu exagerei muito aí, né? Isso é um material mega, hiper, maxi, dúctil. Veio de outra galáxia. Ok? Então, o alongamento é o comprimento final menos comprimento inicial. E a deformação, ela é comprimento final menos comprimento inicial dividido por comprimento. Até que às vezes vocês vão trabalhar muito mais com taxa do que dados soltos, né? A taxa é importante. Porque aí a taxa define melhor uma característica de estatística, por exemplo. Bom? Então, normalmente, no certificado de qualidade, não vou falar em todos, a gente tem isso aqui, ó, a deformação. Por quê, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, que determinados materiais precisam trabalhar aí com uma certa ductilidade, conformação, por exemplo, essa taxa tem que ser maior que 28%. Ok? Então, é uma característica mais utilizada a deformação. Mas você vê os dois, eu já vi, né, algumas confusões a respeito disso. Beleza a diferença? Então, se eu fosse comparar aqui, né, o E para esse material aqui que veio de outra galáxia, como é que eu calcularia o E? Eu teria que fazer isso aqui, ó. 130 menos 100 dividido por 130. Então, o cálculo é diferente, que no final ficaria 30 dividido por 130. Ok? Diferente, né? O A é 130 menos 100 e o E é 130 menos 100 dividido por 130. Beleza? Fala para mim. Ok, pessoal, entendi isso aí. Show de bola. Tá 0,23, tá? 0,23 a taxa aí desse material. Ninguém falou nada, fiquei preocupado. Bom, exercício. Não vou conseguir. Não, está acabando. Está acabando, mas não dá tempo. Vamos fechar nesse exercício aqui. Eu não sei se vocês queriam perguntar alguma coisa. Diga que é o cachorro que está respondendo. Agora que eu vi seu chat aqui, Diego. Esse exercício aqui é o mesmo que eu gravei hoje. Tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho o diâmetro, a parte, só que aqui está mais completo, né? Eu só calculei aqui o diâmetro e a carga de escoamento, certo? Então, se você calcular aqui a tensão desse material, você vai achar que a tensão de escoamento, que é essa aqui, ou vai ser o aço 0,2 ou 0,4, aço inoxidável ou ferro fundido. Quando você fizer aqui, pessoal, ferro fundido não é, né? Sim, não tem escoamento. Ok, já ficou mais fácil. Ou inoxidável, ou aço carbono em 1040 ou 1020. O 0,2 é 1020, 0,4 é 1040, ok? Se você achar 295, então é esse aqui. Se achar 355, é esse aqui, dos dois. Ou 205 aço inoxidável. Ok? Então, a primeira
parte desse exercício é achar qual tensão que é e comparar com essas aqui, ó. A segunda parte é usar aquela fórmula. Isso aqui é o meu E. Isso aqui é o meu E. Tá vendo que chamou de ΔL? Isso aqui é o meu E. Se eu tenho a tensão e se eu tenho o meu E, eu consigo achar o quê? O comprimento final, né? Ou eu pego esse E aqui e calculo ali o meu comprimento final da peça. Desculpa, esse aqui eu não posso usar, não. O comprimento final vai ser esse aqui, ó. L menos LF menos LI, alguém querendo falar alguma coisa? Sobre LF. Tá? Vou ter que usar essa fórmula aqui para achar o comprimento final, tá bom? Vou fechar por aqui, deixar esse exercício para vocês terminarem aí, tá bom? Então, e aí a gente termina com compressão na aula que vem. A gente termina... Opa, tem outro cachorro, esse não é meu não. Aí a gente termina com ensaio de compressão, tá bom? Ensaio de compressão é igualzinho de tração aí, tem algumas diferenças, mas a gente fecha. Compressão e começa a dureza. Tranquilo, gente? Vou voltar a repetir, o início é tenso, tá? O início é tenso, depois a gente vai melhorando aí. Tração, o bicho pega. Vamos ver que a dureza já começa a aliviar um pouquinho. Um pouquinho só. E quando a gente chegar nos ensaios não destrutivos, fica mais light. Todo mundo em silêncio. Obrigado. Acho que é 7h50, né? Falou, professor. Segunda-feira, se bem, professor. É difícil. Segunda, o bicho pega, né? Não, tudo bem. Todo mundo colocou o nome no chat, bonitinho? Acho que sim, né? Ok, coloquei o nome aí. Opa, boa noite, Julinho. Boa noite. Pessoal, então é o seguinte, só para fechar aqui rapidinho. Vou deixar a semana 2 do PET já, vou fazer o link dele e mandar para o Diego, tá? E eu queria que vocês sinalizassem para mim, dos PETs, tanto 1 e 2, as dificuldades que vocês estão tendo. E já vi que aquele do eletrodo é complexo, vou gravar. Se alguém sinalizar outro exercício, eu vou gravar outro também. Ok? Vou gravando pequenos vídeos à parte, assim, até ficar bem claro aí para todo mundo. Tá bom? Mas eu preciso dessa sinalização de vocês. Eu sei que o início é difícil. Mas eu preciso que vocês me falam onde está mais difícil, ok? Obrigado. Boa noite para vocês. Ok, professor, boa noite. Ok, boa noite. Professor, Pode falar. na sua última aula aí, eu não coloquei aí meu nome, não, mas eu assisti ela segunda-feira passada, viu? Ah, tranquilo. Ok. Falou. Falou.